30 de setembro, memória São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Jerônimo obteve em Roma excelente instrução, que completou no decurso de toda a vida, em numerosas viagens, nas quais encontrou e manteve amizade com alguns dos mais famosos padres orientais. Batizado aos 25 anos, sacerdote aos 38, Jerônimo parecia feito de opostos, temperamento de fogo, muito sensível. Era leal, austero e apaixonado, impetuoso e reto. Vivia de jejum, trabalho, oração e vigílias. Estes dotes, a enorme erudição, as línguas que dominava, o amor a Cristo e à Igreja, fizeram dele um escritor de primeira grandeza, o melhor dos padres latinos. Lutou a vida inteira para dominar a si próprio. Suas virtudes e sua piedade foram contagiosas. Arrastou muitas grandes almas a seguirem de perto a Cristo. O primeiro período de sua vida foi uma longa série de viagens ao Ocidente e ao Oriente, de experiências de vida monástica, penitências, estudos. Encerrou-se em Roma, onde se tornou secretário do Papa Damaso, que o encarregou de preparar a Bíblia em latim, revendo tradições anteriores ou fazendo novas. O segundo período, após a morte do Papa em 385 e algumas viagens ao Oriente, passou em Belém, todo entregue à Sagrada Escritura, traduzindo e comentando-a. A vastíssima produção literária e a competência bíblica colocam-no entre os maiores doutores da Igreja Latina, patrono dos biblistas. São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na perícope de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 43b a 45, Jesus encerra seu ministério na Galileia, onde tem um momento de êxito popular, conforme relata o versículo 43b. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Ou seja, os prodígios, os sinais, os milagres que ele realizava, deixava a todos maravilhados. Mas Jesus não se deixava levar pela empolgação popular. Jesus tem o seu olhar fixo na obra decisiva da salvação. É consciente de que os milagres e os seus ensinamentos são sinais da obra da salvação, mas não é o ponto culminante. Então, pela segunda vez, Jesus faz o anúncio da paixão. Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos entendem a frase, mas não compreendem o seu sentido, porque esse destino anunciado não se enquadra com o que eles esperam de Jesus. Não conseguem conciliar poder com fraqueza. Aquele que tem poder de fazer tantos milagres, aquele que domina até os espíritos malignos, como pode cair em poder dos homens?
Diz o versículo 45: mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Na Páscoa está o grande momento da salvação. Compreenderão somente após a ressurreição e a descida do Espírito Santo sobre eles. Então, como discípulos, compreenderão ainda melhor a sua missão. Ou seja, o cristão é aquele que segue Cristo, primeiro no sofrimento, depois na glória. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão de São Jerônimo, eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.